Chegamos agora no resumo da lição de número 8 com o título Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. Paulo agora vai se despedir dessa igreja, onde ele passou tanto tempo ele ensinando, onde passou tanto tempo ele ganhando almas, e esse vínculo afetivo. Ele tem um grande cuidado de despedir-se dessa igreja, por quê? Porque ele sabe os desafios que depois iriam ser enfrentados. Ele sabe que pessoas iriam ali para tentar derrubá-los da fé. E Atos capítulo 20, versículo 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, presbíteros, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, Paulo está dizendo para que eles tivessem esse cuidado. Verdade prática, a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. É o que tem faltado muito nos dias de hoje. Leitura bíblica em classe enquanto em Atos capítulo 20, versículo 17 ao 25, depois versículo 36 ao 38. Vamos para a nossa introdução. Esta lição acompanha a comovente despedida do apóstolo Paulo dos presbíteros de Éfeso e Mileto, antes de sua saída definitiva da Ásia. Trata-se do único discurso registrado de Paulo dirigido exclusivamente a líderes cristãos. Então, ele dirige esse discurso exclusivamente aos líderes, chamando a responsabilidade dos líderes, e que a igreja ficaria sob os seus cuidados, que eles próprios deveriam ter essa vigilância. Então, Paulo tem esse cuidado entre lágrimas, oração e abraços. O apóstolo revela o peso da separação e a urgência da vigilância espiritual diante dos perigos que ameaçam a igreja. Não é diferente nos dias de hoje, e que os líderes, a liderança tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque o povo, ele vai seguir uma liderança. É claro que você vai dizer, mas pastor, nós temos que seguir a Bíblia. Se o líder estiver fora, nós temos que ficar com a Bíblia. Sim, mas tem hora que o povo demora a acordar, e a liderança vai, essa liderança que o presbitério, né, os presbíteros, os bispos, se eles não vigiarem, eles têm aquela autoridade sobre os crentes, e os crentes às vezes demoram a perceber. Por isso nós temos que ficar atento à palavra, e os líderes atentos para que não venham a se descuidar desse grande compromisso diante de Deus, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o cuidado com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeira parte, o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. No item 1, um ministério vivido com coerência e entrega. Paulo apresenta seu ministério como um testemunho vivo de fidelidade ao Senhor. Ele recorda aos presbíteros de Éfeso que serviu com toda humildade, lágrimas e provações. Sua fidelidade manifesta-se no compromisso de anunciar todo o conselho de Deus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. É Paulo dizendo que ele anunciou para eles ali, para aquela cidade, aquela localidade, todo o conselho de Deus. Então, ele teve o grande cuidado no ensino. E essas verdades, proclamando, né? Essas verdades, o arrependimento em Cristo Jesus. Então ele foi fiel. Como nada de útil seja, deixei de vos anunciar, ou seja, eu não deixei de anunciar nada. Eu falei de toda a palavra e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o cuidado dele, né? Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Quantos hoje pode falar igual a Paulo, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. No item 2, a fidelidade apostólica como guarda da verdade. A fidelidade apostólica envolve zelo pela sã doutrina e vigilância contra o erro. Paulo sabia que apenas a verdade do Evangelho seria capaz de confrontar falsas doutrinas, somente a verdade do Evangelho. Então, em Gálatas, ele tem esse cuidado, né? Quando ele manda a carta aos Gálatas, ele diz assim, ó, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Aí ele explica, né?
o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, quando ele fala do céu, está vindo do céu, não quer dizer que ele seja de Deus, né? Mas, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, não receba, amaldiçoe, isso é maldição. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Olha o cuidado de Paulo para com aquela igreja. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, Paulo, ele tinha um grande desafio com os judaizantes, né? Porque Paulo acabava de ministrar, de pregar, as pessoas chegavam lá e diziam: mas você segue Moisés, segue a lei, guarda o sábado, é circuncidado. E era muita perturbação. E Paulo tinha esse grande desafio. No item 3, fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. O apóstolo também revela é, pressentimento pressentimentos acerca do futuro, afirmando que o Espírito lhe testificava prisões, ele sabia o que lhe esperava, né? E tribulações de Jerusalém. Ainda assim não recua, pois considera sua vida sem valor diante do chamado de completar a carreira e testemunhar do Evangelho de Cristo. Então Paulo, ele tinha muita consciência do que lhe esperava, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, que isso será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, o morrer é lucro. Sua consciência estava limpa, pois havia anunciado plenamente a vontade de Deus. Então Paulo estava pronto, como disse, ele próprio disse, não somente a ser preso, mas a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E ele foi fiel até o fim, que nós conhecemos a história, né? E ele pôde no final dela dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Parte 2. Advertência aos presbíteros contra os falsos mestres. No item 1, o Espírito Santo como orientador do ministério pastoral. Paulo afirma que os líderes da igreja foram constituídos pelo Espírito Santo como bispos, né, presbíteros, episcopai, episcopai, então o episcopado, o presbítero, o presbítero, o bispo, ele é então chamado por Deus, capacitado para que ele esteja ali cuidando da obra, ajudando a cuidar da obra, isso é supervisor do rebanho. O próprio Pedro, né? E ele se diz presbítero. No mesmo versículo, ele também os chama de pastor. Então, esses presbíteros também eram pastores que cuidavam daqueles rebanhos, presbíteros que cuidavam daquele rebanho. É interessante observar isso em Atos 14, 23, olha só. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então, ele chama eles de presbíteros, depois Paulo chama eles de anciões. Então, eram os pastores que estariam cuidando daquela cidade, daquela região também. Então, nós temos que estar sempre atentos a isso, né? Em Tito, por essa causa te deixei inquieta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecidos que presbíteros, como já te mandei. Então, ele dá aqui, né, o parecer como tem que ser esses homens de boa reputação, que também manobram bem a palavra da verdade. Essa função não nasce de ambição pessoal, mas de vocação divina. Por isso nós temos confundido muito hoje por causa da ambição pessoal. Os líderes, eles são opositores da palavra, porque a palavra é contra essas coisas, e por isso que muitos têm se perdido pelo meio do caminho e têm causado tanto escândalos, mas o Senhor é fiel para manter um remanescente. Por isso, antes de cuidar dos outros, o líder deve zelar pela sua própria vida espiritual e o seu testemunho. Por quê? Porque essa é a orientação da palavra do Senhor, né? Ter a sua família em sujeição, sua família também servindo a Deus. Então,
há uns pré-requisitos para que a obra possa ter uma boa continuidade. No item 2, o perigo real e contínuo das falsas doutrinas. O apóstolo adverte que lobos cruéis, olha o termo que ele usa, né? Lobos cruéis, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens, ou seja, pessoas que estão dentro da igreja, mas depois a cabeça dela muda, né? Se apostata, se levantarão dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisa perversa para atraírem os discípulos após si, ou seja, ao invés de ganhar alma para Jesus, ganharão para si mesmo. E esses falsos mestres, movidos por interesses egoístas, representam ainda hoje uma ameaça constante à fidelidade à igreja. Nós temos que tomar este cuidado, né? Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. João também deixou isso claro no item 3 agora, vigilância espiritual como dever permanente do pastor. Diante desses perigos, Paulo exorta os presbíteros à vigilância constante, lembrando-lhes que por 3 anos advertiu a igreja com lágrimas. Vigiar implica cuidar, alimentar, proteger o rebanho com amor e fidelidade, seguindo o exemplo do nosso bom pastor. Então nós temos que seguir esse exemplo do nosso bom pastor, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por própria ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo. Então é ganância que está atrapalhando a obra do Senhor, o poder, né? Ele diz aqui, ó, não como tendo domínio, a pessoa então quer dominar, quer ter o poder, falando que eu mando, aqui eu faço, aqui eu aconteço de jeito nenhum. Quem manda é Jesus, quem opera o milagre é Jesus, quem coordena, a última palavra sempre será de Deus. Tem que tomar muito cuidado com a prepotência, né? Que pode invadir o coração de qualquer líder. Você que é líder está ouvindo essa palavra, então eu sei que você procura sempre vigiar e estar na presença de Deus, mas nós temos que tomar cuidado e guardar os nossos corações da prepotência. Parte 3, o cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja, a palavra de Deus como fundamento seguro do ministério. Ao concluir sua exortação, Paulo entrega aos presbíteros a Deus e a palavra, entrega os presbíteros e diz assim, ó, a Deus e a palavra da sua graça, revelando o coração do cuidado pastoral, a centralidade das escrituras. Então nós devemos ter a palavra de Deus como nosso norte. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, nós temos que seguir a palavra, ser orientado pela palavra. É a palavra que edifica, amadurece, conduz o crente. Então, diz assim a Bíblia, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Hoje em dia as pessoas não querem mais padecer, a liderança não quer mais padecer, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para isso, Deus levantou os obreiros, deu dons espirituais também, né, dons ministeriais à sua liderança. A fidelidade apostólica não se apoia em autoridade pessoal, nem em tradições humanas, mas na submissão plena à palavra de Deus. Então, somos conduzidos pela palavra e guiados pela palavra. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então nós temos que guardar o bom depósito, guardar nosso coração dessas tentações humanas, né, que pode sobressair em nosso coração. Até mesmo se o obreiro é um bom obreiro, um ótimo obreiro, de repente é muito elogiado, não tem problema nenhum ter sido elogiar uma pessoa, mas aquele elogio não pode descer ao nosso coração. A honra e a glória sempre transmitida ao nosso Deus. No item 2, o exemplo de desprendimento e serviço cristão. Paulo reforça sua integridade ao declarar que não cobiçou riqueza nem buscou ganhos pessoais, pelo contrário, trabalhou com as próprias mãos para suprir as necessidades
e ajudar os que estavam, os que estavam com ele. Então Paulo é ajudado por igreja, sim. Na igreja de Corinto, por exemplo, nós temos um exemplo lá que ele foi fazer que fazer tendas, ali não aceitou ajuda, então que a ajuda, até que a ajuda viesse de outra igreja, ele estava no seu ofício, ele estava trabalhando como milhões de pastores hoje estão trabalhando e cuidando da obra, e as pessoas têm um preconceito quanto a isso, né? Porque os pastores mesmo que vivem da obra ou pela obra, né? Que a igreja pode ajudá-lo e dar ele ali e dar a ele ali o sustento necessário. São poucas igrejas. Agora os pastores são ricos. Rico mesmo, são poucos também. Mas fazem coisa errada. Se fizerem, Deus tratará com eles. Mas a maioria dos pastores vivem em humildade, vivem trabalhando e cuidando da obra, e muitas vezes sofrem esse preconceito. Esse testemunho confronta diretamente a postura dos falsos obreiros, movidos pela ganância, pelo desejo de lucro. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? E procurar ser que o exemplo do rebanho, contenda de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, a parte dos tais. Então, Paulo, né, deu que com vários conselhos a Timóteos, porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, olha o cuidado que Paulo, né, tinha com o rebanho, com os seus obreiros, ao citar as palavras do Senhor Jesus Cristo, dizendo assim, né, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É muito melhor você ajudar alguém do que precisar ser ajudado por alguém. Então Paulo ensina que o ministério autêntico é marcado pelo serviço sacrificial e pelo cuidado com os fracos. Então que o Senhor nos ajude, né, a manter a nossa fidelidade à sua santa palavra. No item 3, uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas. O encontro termina em oração, lágrimas e abraços, revelando a profundidade do vínculo espiritual entre Paulo e os líderes ali da igreja de Éfeso e a região, né? Suas lágrimas expressam sofrimento, zelo pastoral e amor intenso. Esse afeto mostra que a defesa da verdade jamais deve ser dissociada do amor cristão. Anos depois, embora elogiada por sua firmeza doutrinária, a igreja de Éfeso seria advertida por ter abandonado o primeiro amor. Lembra-se disso? Quando ali em Apocalipse o Senhor Jesus diz para Pedro, para João, né, que tem a visão na ilha de Patmos, enviando a carta às 7 igrejas da Ásia. Então a igreja nasce em Jerusalém, depois ela está expandida em Samaria, ela está crescendo em todos os confins da terra, ela chega depois na Europa, primeiramente nasce no Oriente Médio, tá certo? E quando é enviada essas 7 cartas às igrejas da Ásia, e agora diz assim, ó, tendo porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então Deus também corrige essa igreja, ainda que essa igreja, né, foi conduzida pelo apóstolo Paulo, e na velhice João, o próprio discípulo amado, ele fica nessa cidade, depois na sua velhice até a morte, porque alguém vai dizer, mas sabe que ele era o preferido, porque ele não morreu, né, de uma morte trágica, mas ele sofreu, diz a história, que foi jogado no caldeirão de óleo, não morreu, e o imperador então prendia na ilha de Patmos, que é o João, né, o discípulo mais jovem de Jesus. Conclusão, o discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso permanece como um legado espiritual para a igreja em todas as épocas. Nele aprendemos que a firmeza na palavra, a vigilância espiritual e o amor pastoral são o maior antídoto contra as falsas doutrinas e apostasia. Então não deixe de ler, de observar a palavra, de orar e de buscar a Deus. Assim, a fidelidade bíblica continua sendo o caminho seguro para preservar a igreja do Senhor Jesus Cristo em meio aos desafios de cada geração, e principalmente da nossa geração, que é a geração do conhecimento, né? Tem seu conhecimento na palma da mão, que é o celular, mas falta o que? Sabedoria e a graça de Deus. Pergunta de número 1. Na sua comovente despedida dos presbíteros de Éfeso, como Paulo apresenta seu ministério? Paulo apresenta seu ministério como um testemunho vivo de fidelidade ao Senhor. Ele recorda os presbíteros em Éfeso como serviu com toda humildade, lágrimas e provocações, e disse a eles para ficarem atentos, né? Parte no item da pergunta 2, de que maneira a fidelidade de Paulo se manifesta, a sua fidelidade se manifesta no compromisso de anunciar todo o conselho de Deus. Então ele deixou claro, eu vos anunciei todo o conselho de Deus, não deixei nada de ensinar vocês. Na pergunta 3, o que Paulo afirma sobre os líderes da igreja, ele afirma, né, sobre os líderes da igreja constituídos ali pelo próprio Espírito Santo, e vocês são constituídos pelo próprio Espírito Santo,
portanto, bispos, episcopai, isto é supervisores do rebanho, eles são chamados de presbíteros, de bispos e de anciões, de pastores, na passagem que Paulo os ensina. Na pergunta 4, de que maneira Paulo reforça sua integridade como exemplo de despreendimento e serviço cristão, confrontando a postura dos falsos obreiros movidos por ganância? Paulo reforça sua integridade ao declarar que não cobiçou riqueza nem buscou ganhos pessoais, pelo contrário, trabalhou com as próprias mãos, nem para seu sustento, ainda que as igrejas o ajudavam, mas ele mesmo em Coríntios, na igreja de Corinto, ele não quis nenhuma ajuda daquela igreja, ele trabalhou com as suas mãos, por quê? Por causa do jeito daquela igreja, da idolatria daquele povo, por causa da riqueza daquela igreja, ele não quis em nada, né, deixar ali nenhum tipo de dificuldade para aquele povo, para que pudesse falar dele em algum detalhe ou alguma coisa. Na pergunta 5, como termina o encontro de Paulo com os líderes de Éfeso? O encontro termina com oração, lágrimas e abraço, revelando a profundidade do vínculo espiritual entre Paulo e os líderes de Éfeso. Ou seja, você é pastor, você é líder, mas nós temos um vínculo fraternal com toda a igreja, para que possamos cuidar deles, né? É uma grande família. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma grande família. Deus abençoe você e até a próxima aula.